Fala galera, aqui é o Drake. E se você se visse no meio de um apocalipse zumbi mais nojento e sem noção da história, o que você faria para escapar? Essa dançarina nem imagina o que vai acontecer quando ela pedir demissão. Começamos com a Cherry Darling, uma mulher que trabalha como stripper. Ela tá fazendo uma apresentação no palco, mas no meio do número ela para tudo e começa a chorar. Já no camarim, o dono da boate chega para reclamar, dizendo que só não tinha demitido ela ainda porque gostava de olhar pra bunda dela. Um comentário super desagradável. A Cherry então responde que iria embora daquele lugar de vez, e o cara não acredita, fala que a moça sempre diz isso, mas ela insiste que agora é pra valer. A Cherry se despede mostrando o dedo do meio, pega o pagamento dela e sai de lá de vez. Na rua, enquanto caminha, vários veículos militares passam a toda velocidade e quase atropelam a Cherry, jogando ela em cima de um monte de lixo. A mulher até machuca a perna na queda e fica bem irritada com a situação, soltando um xingamento em direção aos veículos. Só que os militares ignoram completamente e seguem até uma base próxima. Lá na base, o Webb tá conversando com um tenente e diz pra ele ficar no carro que resolveria tudo sozinho. Depois, o cara vai direto cobrar explicações de um homem chamado Romy, porque 3 das espécimes que ele cuidava acabaram fugindo. O Romy até tenta se justificar, mas o Webb perde a paciência e exige algo bem bizarro: as bolas do cara como punição, e joga até uma faca pra ele fazer o serviço. Só que o Romy se recusa a fazer aquilo. Então o Webb manda os capangas resolverem isso à força. Depois disso, ele ainda atira no Romy e manda colocarem as bolas dele num pote, junto com várias outras. Sim, aparentemente ele colecionava aquilo. Logo em seguida, o tenente Muldoon desce do carro e pergunta sobre o produto. O Webb aponta para uma máquina e diz que o acordo ainda estava de pé, mesmo com as 3 espécimes desaparecidas. Mas o Muldoon não quer saber. Ele diz que o trato acabou ali e ordena que os soldados prendam o Webb. Começa então um tiroteio pesado, com direito a muito suco de groselha, voando para todo lado. Mesmo assim, o Webb é capturado, e o Muldoon se aproxima exigindo saber mais sobre o tal produto. E aí a gente repara que umas bolhas estranhas começam a aparecer no rosto do Muldoon. O Webb então solta que o produto estava em todo lugar e atira na máquina, liberando um gás verde que começa a derreter o rosto de vários soldados. Só que o Muldoon e a equipe dele parecem não ligar muito e entram no meio da fumaça. Enquanto isso, o Webb aproveita a confusão para fugir, mas alguma coisa sobe no teto do carro dele e tenta atacar. Enquanto em outro lugar, a Tammy tá com o carro parado numa estrada, pois o motor superaqueceu e ela precisa de água. Quem aparece por lá é o JT, dono de um restaurante ali perto. Ele vê a situação e vai oferecer ajuda. Ao mesmo tempo, a Cherry também chega ali e a Tammy pergunta se ela tá bem, mas a mulher só responde que sim e vai direto pra dentro. Depois, o JT entrega um galão de água pra Tammy e ainda convida ela pra entrar e experimentar o seu churrasco, que segundo o cara era o melhor do Texas. Mas ela recusa, diz que tá numa missão importante, pois precisava salvar alguém. O JT então fica ali lamentando, dizendo que ela era muito bonita. Em seguida, a gente conhece a doutora Dakota e o marido dela, o Dr. William. Eles acordam às 8 da noite e logo de cara o William começa a dar ordens, mandando a Dakota abrir as cortinas e preparar o café, como se ela fosse empregada dele. Na cozinha, a Dakota tá com um filho, o Tony, e ela tá falando ao telefone com alguém misterioso. Pelo jeito, a mulher tava planejando fugir com o garoto e precisava que fossem buscá-lo. Mas aí o William aparece, pergunta com quem ela tava falando, e a Dakota inventa que era com a babá do menino. Ele não acredita muito, mas não insiste. Depois ainda pede pro filho rezar para que nenhum cadáver apareça naquele dia no hospital. Longe dali, a Cherry tá no banheiro do restaurante de beira de estrada tentando cuidar da perna machucada. Ela tira um pedaço de vidro da ferida, claramente sofrendo com aquilo, e está tudo silencioso até que o Ray chega no local e começa a trocar uma ideia com o JT, o dono do restaurante. Durante a conversa, o JT comenta que aquele dia era especial. Fazia exatamente 25 anos que o restaurante estava aberto, por isso ele estava todo animado, com balões espalhados, e até o cachorro dele estava lá no balcão, comendo umas costelinhas como se fosse cliente VIP. O JT ainda comenta que o Ray era só o segundo cliente da noite. A primeira tinha sido a Cherry. Aí o Ray reconhece a moça e vai atrás dela. Ele então se senta na mesa com ela. É ali que a gente descobre que eles já tiveram alguma coisa no passado. O Ray chama ela de Pombinha, mas a Cherry já avisa logo que ninguém mais chamava ela assim, só ele, e que agora o nome dela era só Cherry. Depois, eles começam a conversar e a relação entre os dois vai ficando mais clara. A Cherry conta que um dia sonhou em ser uma médica rica, daquelas bem magnatas mesmo, mas esse plano não deu muito certo. Agora ela quer seguir um novo caminho, ser comediante de stand-up. O Ray meio direto fala que ela não era engraçada, mas a Cherry rebate, dizendo que muita gente vivia chamando ela de hilária, e que por isso já tinha até vários shows marcados. Após esse papo, o Ray diz que precisa ir embora e se levanta. A Cherry então pede uma carona, e ele topa levar ela. No hospital, a doutora Dakota e o William estão se preparando para mais um plantão. Ela se despede com um simples adeus, mas o William corrige dizendo que o certo seria até logo. Ela concorda meio fria. É aí que chega um paciente novo, o Joe, com uma mordida estranha no braço. Quem atende ele é o próprio William, junto com o Dr. Felix, que claramente não tem filtro nenhum. O cara fica mostrando umas fotos absurdas, daquelas que a gente vê uma vez e já se arrepende. Isso já deixa o Joe meio enjoado, mas o William segue o protocolo. Ele coloca o termômetro na própria boca,
boca, como sempre faz, e começa a analisar melhor a ferida. A mordida estava bem feia, com sinais de infecção se espalhando pelo braço. E o mais estranho, o Joe diz que foi mordido há algumas horas, mas o machucado parece de 14 dias atrás. O William então decide que vai ter que amputar o braço antes que a infecção se espalhe ainda mais. Por isso ele chama a esposa para aplicar umas injeções no paciente, na hora em que ela estava escondendo uma agulha por dentro da roupa. A Dakota vai até ele, finge que tá tudo certo e aplica 3 injeções no Joe, que apaga na hora. Enquanto perto da base militar, o carro da Tammy dá problema de novo, mas dessa vez não é superaquecimento, ele simplesmente para de funcionar. Ela até tenta pedir carona pros carros que passam, mas ninguém para. Então, sem muita escolha, ela começa a andar sozinha pela estrada. Só que não demora muito pra coisa ficar feia. A Tammy acaba sendo atacada por umas pessoas estranhas, já bem no estilo zumbi mesmo. Eles cercam ela no meio da pista e devoram a mulher ali mesmo. Em seguida, arrastam o corpo dela pra fora da estrada. Nesse momento, o Ray tá passando por ali com a Cherry, no caminhão reboque dele. Os dois veem de longe a cena, mas acham que é só alguém tirando um cervo da pista. Isso, segundo o Ray, era algo bem comum naquela estrada. Ele até comenta que quando alguém vê um animal no meio da pista, a maioria prefere atropelar do que desviar, porque tentar desviar em alta velocidade costuma ser mais perigoso. A Cherry não concorda com essa lógica e acha errado atropelar de propósito. Mas nesse papo, o Ray se distrai um segundo, e justo nessa hora, alguma coisa cruza na frente do caminhão. O Ray então tenta desviar e acaba capotando o veículo. A Cherry, revoltada, lembra que ele tinha acabado de dar um sermão sobre isso, mas o Ray jura que o que ele viu não era um cervo. Nessa confusão, algo surge do nada e puxa a Cherry pra fora do caminhão. O Ray pega uma arma que estava escondida e vai atrás. Quando encontra a Cherry, vê que 3 criaturas estão devorando a perna dela. Ele então atira, tentando acertar, mas os 3 fogem levando a perna da Cherry com eles. Assombrado por aquelas pessoas ainda estarem vivas depois de receberem vários disparos, ele só consegue dizer que nunca erra um tiro. De volta ao hospital, os feridos do acidente começam a chegar. O Ray traz a Cherry, que tá muito mal sem uma das pernas, e implora pro Dr. William salvar a vida dela. Dá pra ver que os dois já se conheciam de outros tempos. Só que antes de qualquer coisa, o xerife Haig aparece. Ele chega bravo, dizendo que arriscou o pescoço muitas vezes por causa do Ray, e o cara retribuía andando por aí armado, carregando uma arma que por lei nem podia ter. O Ray até tenta explicar o que aconteceu, mas o xerife não quer nem ouvir. Fica claro que não é a primeira vez que ele tem que lidar com esse tipo de confusão envolvendo o Ray. Enquanto eles discutem, o Ray repara que mais pessoas começam a chegar no hospital, só que essas pessoas têm umas bolhas esquisitas espalhadas pelo corpo. A coisa tá estranha. O Ray percebe que aquilo podia ser sério e sugere que eles deveriam conversar em outro lugar. O xerife até concorda, mas do jeito dele. Algema o Ray e leva ele direto pra delegacia. Enquanto isso, o William é chamado pra cuidar daquele paciente com a mordida. O plano era amputar o braço, mas o médico resolve passar a responsabilidade pra outra pessoa. Nesse momento, um enfermeiro chama ele e diz que 3 corpos acabaram de chegar. O cara ainda comenta sobre o hábito esquisito do William de andar com um termômetro na boca. E o médico então explica que fazia isso pra medir o próprio nível de estresse. Era tipo um termômetro emocional pra ele. Só que quando ele levanta o lençol de um dos corpos pra examinar, o estresse atinge o limite. O médico simplesmente morde o termômetro, quebrando o vidro dentro da boca dele. Na hora, o William pede pra chamarem a sua esposa, a Dakota. Lá no restaurante do JT, ele vê 2 figuras meio paradas do lado de fora. Desconfiado, ele acha que são espiões mandados por algum restaurante rival, tentando copiar as receitas dele. Por isso, ele sai do lugar e vai expulsar os 2. Só que quando a câmera se aproxima e a gente vê que não são espiões, são 2 zumbis. O JT rapidamente liga pro irmão dele, o xerife Haig, e conta que 2 caras estranhos estão rondando o restaurante há um tempão. Ele queria que o irmão fosse lá dar uma olhada e desliga a ligação. Nessa hora, os zumbis arrombam a porta e invadem o lugar. Na delegacia, o xerife Haig não dá muita atenção pra ligação do JT porque estava ocupado interrogando o Ray. Ele queria saber o que o Ray estava fazendo com uma arma ilegal, além de querer entender melhor a história com a Cherry. No meio do papo aparece o Earl McGraw, dizendo que já ia embora. Dá pra perceber que ele conhece bem o Ray, afinal o cara já passou bastante tempo na delegacia. Eles trocam algumas palavras, até que o assunto vai parar na esposa do Earl, que tava com câncer por causa dos anos fumando. O Ray, pra não se comprometer, diz que não fuma, mas assim que o Earl sai da sala, ele acende um cigarro. De volta ao hospital, a Dakota vai até o marido. O William mostra o corpo da Tammy na mesa de autópsia, só que sem cérebro. A Dakota fica abalada, mas não é nem pela imagem forte, é porque a Tammy era a irmã dela. O William, disfarçando, pega o celular escondido da irmã morta e tenta consolar a Dakota, mas não é um consolo de verdade. Ele já tinha sacado que as duas estavam tramando fugir juntas. Ele tenta pegar o celular dela, mas a Dakota não deixa. Aí o William pega as seringas que a loira carrega no jaleco e aplica várias doses de um relaxante na Dakota, que começa a ficar com as mãos paralisadas. Aproveitando que ela já não consegue reagir, ele pega o celular e lê as mensagens da Tammy. Quando a Dakota percebe, tenta argumentar dizendo que fez tudo aquilo com medo, por ela e pelo filho deles. Só que o William tá decidido. Pega outra seringa, pronto pra apagá-la de vez. Mas antes que ele consiga, o enfermeiro de antes entra na sala. O William interrompe tudo, tranca a Dakota em um armário e vai ver o que tá acontecendo. Chegando no corredor, ele descobre que os 3 corpos do necrotério simplesmente desapareceram
desapareceram, e tem um rastro de sangue levando pra longe. Na delegacia, um policial chamado Donald entra furioso. Ele tá sem um dos dedos e diz que foi mordido por um maluco que tá trancado na viatura dele. O Donald fala que quer que o xerife vá lá resolver, porque se fosse por ele, ia encher o cara de bala. Aí, o xerife vai com outro policial, mas quando chegam na viatura, ela tá vazia. Uma das janelas foi quebrada, e tudo que restou foi a aliança do policial que perdeu o dedo. Um dos oficiais tenta devolver a aliança pro colega, mas quando estica o braço, um zumbi surge do nada e morde ele. Do nada, vários outros zumbis aparecem e atacam. Um grupo inteiro parte pra cima do policial e devora ele ali mesmo. O Donald, em choque com a cena, só tem tempo de pegar a aliança, colocar no dedo médio e começar a atirar pra todo lado. O Haig também começa a atirar, tentando se defender, quando repara que o Ray tinha desaparecido no meio da confusão. Mas aí, um zumbi se aproxima por trás do xerife, e quem salva ele é o Ray, que aparece armado. Outros policiais então chegam e o caos aumenta. Vários carros começam a explodir do nada sem nenhum motivo aparente, só pra dar aquela cara de filme de ação mesmo. Depois do tiroteio, o Haig quase toca em um zumbi caído, mas o Ray avisa. Era melhor não encostar, ele estava infectado. O Ray então tenta ir embora, mas o Haig não deixa ele sair armado. Por isso o rapaz entrega a arma numa boa, mas avisa que precisava buscar a Cherry no hospital. Ouvindo isso, o xerife decide ir com ele, mas o carro da polícia explode bem na frente deles. Sem opção, os caras acabam indo mesmo no caminhão do Ray, que por algum milagre já foi consertado, mesmo tendo capotado minutos antes. Durante o trajeto, o Haig liga pro Earl e pede pro cara encontrar eles no restaurante do JT. Do outro lado da linha, o Earl tá alimentando a esposa dele, a Ramona. Tudo parece tranquilo, até que a mulher começa a se transformar em zumbi e parte pra cima do marido. No hospital, o Dr. Felix vai até o William e já solta a real. Alguma coisa muito errada tá acontecendo. As pessoas estão chegando infectadas com algo que ninguém sabe explicar, e a situação só tá piorando. Por isso, os dois decidem que o melhor é sair dali enquanto ainda dá tempo. O William então vai buscar a Dakota, só que no caminho ele encontra o Joe, aquele paciente da mordida, em total modo zumbi. O Joe tá literalmente serrando o enfermeiro com uma serra elétrica, e ao ver o William, parte pra cima dele. Por sorte, ou destino, o fio da serra escapa da tomada, e o aparelho desliga bem na hora em que tava quase acertando o rosto do médico. O Joe então pega uma daquelas bolhas nojentas que estão brotando do próprio rosto e esfrega direto na cara do William. Depois disso, sai andando como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, a Dakota, que ainda tá com as mãos paralisadas por causa do relaxante, pula pela janela do hospital. Ela tenta entrar no carro, mas tá difícil. As mãos não ajudam, e ela acaba quebrando a mão tentando abrir a porta. Mesmo assim, com muito esforço, ela consegue entrar, colocar a chave na ignição usando a boca e dar partida no carro. E ela sai dali antes que qualquer outra coisa apareça, no meio do caos que estava tomando conta de tudo. Nessa hora, o Ray chega ali com o seu caminhão e traz um grupo de policiais junto. No meio da confusão, o policial sem dedo, já meio surtado, acaba atirando acidentalmente numa paciente que estava só pedindo ajuda. E o Haig, como sempre, se recusa a entregar uma arma pro Ray. Então o rapaz decide resolver do jeito dele. Pega duas facas e entra no hospital. Lá dentro, ele vira praticamente um personagem de filme de ação, tipo um Jet Li. Sobe pelas paredes, desvia dos ataques e elimina todos os zumbis que aparecem no caminho. Rapidamente, ele chega até o quarto da Cherry. Ela tá escondida debaixo do lençol, sem conseguir correr por causa da perna perdida. O Ray chama ela pra fugir, mas a moça se recusa. Não tem como correr sem perna. Sem perder tempo, o cara quebra uma mesa, pega um dos pés e improvisa uma perna de madeira pra ela. E assim mesmo, meio improvisado, os dois saem dali. Ela capengando e ele no modo combate total, abrindo caminho entre os zumbis. Eles conseguem chegar até o caminhão. O Ray arranca com o veículo antes mesmo da Cherry entrar por completo, mas ela consegue subir. Só a perna de madeira que fica presa na porta, porém a moça consegue resolver isso. Em outro ponto da cidade, a Dakota chega em casa pra buscar o filho. As duas babás que estavam com o garoto reclamam do atraso dela, mas a Dakota não tá com paciência. A mulher coloca as duas pra fora, sem conversa, o que deixa as moças furiosas. Aí o pequeno Tony começa a juntar os animais dele, uma tartaruga, um escorpião e mais um monte de bichos. Depois mãe e filho entram no carro, mas antes de conseguirem sair dali, as duas babás voltam, agora armadas com machados. Elas começam a destruir tudo. Mesmo assim, mãe e filho conseguem fugir por pouco. Assim, a Dakota dirige até uma casa afastada, no meio do nada. Quando chega lá, ela entrega uma arma pro filho e manda ele atirar em qualquer um que aparecer, menos ela. Nem no William ele devia confiar, mas era pra tomar cuidado com aquilo, ou acabaria arrancando a própria cara. Ela então se afasta do carro e logo ouve um disparo. Por isso, corre de volta e encontra o filho sangrando dentro do carro. O William aparece com o rosto todo deformado, cheio de bolhas e praticamente irreconhecível, agora já completamente transformado. Atrás dele, outros zumbis se aproximam. Aí, o William tenta matar a Dakota, mas ela reage rápido. Consegue abrir a porta do carro e pega o filho e bate com tudo na porta da casa. A pancada chama a atenção de alguém lá dentro. Em seguida, a porta da casa se abre e quem aparece é o Earl, o pai da Dakota, com quem a moça não tinha uma relação muito boa e estava sem vê-lo há um tempo. Ele puxa ela pra dentro bem na hora, antes que os zumbis consigam chegar. Já o Ray e a Cherry finalmente chegam ao restaurante do JT, onde o restante do grupo já estava reunido, incluindo os policiais e o
xerife. Mesmo com tudo que já aconteceu, o xerife ainda insiste em não dar uma arma pro Ray. Teimosia que chama, né? Eles entram no restaurante e logo acham o JT caído no chão. Por um momento, todo mundo pensa que ele tá morto, mas na real, ele só tinha desmaiado depois de matar 2 zumbis. O cara tava exausto. Depois de se recuperar, o JT mostra que tinha um plano de fuga. Revela um carro e uma moto que ele mantinha guardados. Conta inclusive que ganhou a moto de graça só por fazer um churrasco bom demais. Aquele tempero secreto dele rendia até presente. A galera começa a estocar suprimentos, se preparando pra sair dali. E enquanto isso, o Haig decide tentar entender quem é o Ray de verdade. Ele vê uma tatuagem no pulso do cara, mas o Ray não dá nenhum detalhe, só desconversa. Enquanto o clima esquenta lá fora, a Cherry e o Ray aproveitam um momento mais tranquilo pra conversar. Relembram o relacionamento que tiveram. O cara traz à tona a história da jaqueta, a mesma que ela pegou quando foi embora. E aí ele solta a real. Não era a jaqueta que ele queria de volta, era o que tava dentro, pois dentro do bolso da jaqueta ele tinha guardado um anel de noivado. O Ray fala que pra ele era os dois contra o mundo, uma frase que sempre usava com ela. Ele pergunta por que a amada foi embora, e a Cherry responde que era porque ele não levava eles a sério, mas pelo visto levava sim. Aí os dois acabam fazendo as pazes, e tem aquele momento íntimo, onde dão aquela relaxada e respiram um pouco no meio do caos. Então o filme corta seco. De repente o restaurante já tá pegando fogo. O xerife tinha sido atingido acidentalmente por um tiro do Donald, no meio da confusão, e várias outras pessoas tinham chegado ao local. A Dakota carregando o corpo do filho, o Earl e até as babás. Nessa hora, o Haig agradece ao Ray por ter salvado sua vida. Diz que se soubesse desde o início que ele era o El Ray, teria dado uma arma pro cara logo. Aparentemente o nome carrega algum peso. Ele então manda entregarem uma arma pro Ray. O Donald tenta impedir, mas o xerife segura a onda e autoriza. Aí o Ray pega 2 armas e mostra que manja mesmo. Começa a girar as pistolas como se fosse um pistoleiro do Velho Oeste. Com todo mundo reunido, o Ray assume a liderança. Ele convoca a galera pra ir lá fora, mas antes que consigam sair, os zumbis invadem o restaurante e pegam o Donald. Eles matam os monstros que entram, mas percebem que lá fora tá muito pior. Tentam avançar, mas se deparam com uma multidão de zumbis e são obrigados a recuar. A situação tá crítica. O Ray então diz que alguém precisava buscar o caminhão dele enquanto ele dava cobertura. O rapaz ainda garante que nunca erra um tiro e manda um cara ir lá, mas ele se recusa a sair da segurança do abrigo. Quem vai então é a Cherry. Mesmo com uma perna de madeira, ela pega as chaves, sai no meio dos zumbis com o Ray dando suporte e consegue chegar até o caminhão. Ela liga e volta pra buscar o grupo. Todo mundo embarca nos veículos. Parte entra no caminhão, outros seguem no carro e alguns sobem na moto que o JT tinha escondido. As babás, mais calmas agora, dizem a Dakota que sentem muito pela morte do Tony. Ela agradece, ainda abalada. O Ray então avisa que não tem mais espaço pra ele nos veículos, mas a Dakota lembra da motinho do filho que ainda tava no porta-malas. Sem hesitar, o Ray pega a moto infantil e sai pilotando na frente, abrindo caminho entre os zumbis. E funciona. O comboio segue até que chega numa ponte completamente infestada. Eles param pensando no que fazer, mas antes de qualquer decisão, os zumbis começam a cair mortos, um por um. Quem aparece ali é o Tenente Muldoon, com a aparência totalmente restaurada, como se nada tivesse acontecido com ele. Claramente, o soldado conhece o Ray. E aí, 2 soldados aparecem atrás do pistoleiro e apagam ele. E todos os sobreviventes são levados pra base militar. Na base, os sobreviventes são colocados numa cela. E adivinha quem tá lá dentro também? O Abby. Ele começa a te explicar o que tá rolando de verdade. Conta que é um cientista e que tinha feito um acordo com os militares pra desenvolver uma arma química capaz de varrer uma área inteira, sem deixar ninguém vivo. O problema é que ele acabou sendo traído. Os próprios soldados ficaram viciados no gás que eles mesmos criaram. Esse gás, segundo ele, transformava as pessoas em zumbis. Mas se alguém recebesse uma grande exposição desde o começo, os efeitos seriam contidos por mais tempo. Só que com um preço: viciava. Era como um tóxico. Quem parava de se expor morria ou se transformava. O Abby também diz que existe uma parcela da população imune ao gás, e que nessas pessoas estava a chave pra cura. Por isso ele precisava voltar ao laboratório antes que tudo saísse do controle. E pior, bem ali debaixo da base, estava armazenado todo o suprimento do gás. O Ray então acredita nessa história, mas não compra essa ideia de voltar ao laboratório do cientista. Ele queria mesmo era ir pro México, pra um lugar perto do mar onde seria mais fácil montar uma resistência. Aí, 2 soldados então aparecem e tiram a Cherry e a Dakota da cela. O Ray até tenta impedir, mas leva um golpe e fica no chão. Logo depois, ele e o JT armam uma distração e atacam os 2 soldados que por algum motivo muito mal explicado estavam dentro da cela com eles, e com a chave ainda por cima. Mas funcionou, apesar do JT ter levado um tiro na barriga. Aí o Ray e o Abby conseguem escapar e vão atrás do Tenente Muldoon. Enquanto isso, a Cherry e a Dakota são trancadas numa outra cela. Lá dentro, elas começam a conversar. A Cherry fala que a vida nunca deu trégua pra ela. A Dakota responde que às vezes tudo tem seu tempo, e que quando a gente acha que tá no fundo do poço, só precisa levantar a mão. Enquanto lá no subsolo, o Tenente Muldoon tá se preparando pra remover o estoque de gás químico, mas um alarme vermelho dispara. Ele manda 2 soldados chamarem reforços, só que os 2 são surpreendidos pelo Abby e pelo Ray. O Abby então pega as bolas dos soldados, sim, ele ainda coleciona isso, e mostra pro tenente como aviso.
aviso. É aí que o Muldoon começa a explicar a motivação dele. O soldado diz que tudo que fez foi para salvar seus homens. Conta que num certo momento a equipe dele matou o Osama Bin Laden, só que aparentemente não era para matar. Por isso, como punição, foram expostos ao gás. Desde então, o plano deles era liberar o gás no mundo e forçar os governos a correrem atrás de uma cura, e com isso manteriam os soldados vivos. Mas quando termina o discurso, o Muldoon começa a se transformar num ser grotesco. O Webb e o Ray não pensam duas vezes e descarregam chumbo nele. Enquanto de volta à cela das mulheres, dois soldados aparecem querendo relaxar num clima bem nojento. Um deles manda a Cherry dançar, só que ela usa a perna de pau para acertar o olho do cara. Mesmo ferido, ele continua tentando atacar e abaixa as calças, mas começa a vazar uma gosma do corpo. O cara então pede mais gás desesperado, só que a Dakota acerta o outro soldado antes que ele consiga entregar. Aí, o gosmento começa a se transformar, mas é nesse momento que a porta é arrombada. O Ray e o Webb chegam bem na hora. Eles eliminam o cara, e o Ray faz uma coisa inesperada. Tira a perna quebrada da Cherry e encaixa uma arma no lugar. Agora sim, ela tá equipada, e usa a perna metralhadora para finalizar o gosmento de vez. Depois disso, eles se reúnem com o restante do grupo. O JT e o xerife estão muito feridos e decidem ficar para trás. O Ray então entrega para eles um detonador. O plano agora é simples: pegar dois helicópteros que estão na base e fugir. O Ray se oferece para pilotar um deles. Aí ele pergunta quem mais sabe pilotar. Um dos caras do restaurante levanta a mão, mas diz que não vai arriscar a pele. A Cherry então mostra a arma da perna para ele, e aí o cara muda de ideia rapidinho. Assim, o casalzinho sobe na moto para abrir caminho, e Cherry começa a fuzilar tudo com a perna metralhadora. Os dois vão abrindo passagem enquanto o grupo se organiza para fugir. Lá atrás, o JT, quase morrendo, decide contar ao irmão o segredo da receita do famoso molho de churrasco, mas o Haig morre antes de ouvir tudo. Com lágrimas nos olhos, o JT aperta o detonador. Na superfície, o Webb tenta manter o grupo focado. Diz que eles eram a última chance da humanidade contra o gás, e que não podiam sair atirando para todo lado sem pensar. Ele diz que tem um plano e começa a andar confiante, mas no segundo seguinte, a cabeça dele explode. Com isso, o grupo percebe que não tem mais volta. Decidem meter o pé no acelerador e partem para cima, atirando em todo zumbi que aparece no caminho. A galera se une de verdade. Cada um faz a sua parte e juntos conseguem chegar ao helicóptero. Eles embarcam, mas antes de decolar, a Dakota vê uma movimentação no outro helicóptero e resolve checar. Lá ela encontra ninguém menos que o William, esperando por ela como se fosse o fim do mundo, e bem era mesmo. Quando o William parte pra cima, quem aparece é o Earl. Ele nunca engoliu o genro e finaliza o médico de vez, salvando a filha. De volta ao helicóptero, o grupo levanta voo destruindo vários zumbis no caminho. A Cherry tá lá na parte de fora, atirando sem parar com a metralhadora que agora ocupa o lugar da sua perna. Mas num momento de distração, um zumbi se aproxima pelas costas dela. O Ray vê e atira pra proteger a amada, só que acaba sendo atingido no processo. A Cherry então fica desesperada, ajoelha ao lado dele e lembra da frase que ele sempre dizia: nós dois contra o mundo. O Ray, mesmo ferido, olha pra ela e diz que isso ainda era verdade, que agora era a moça e o bebê, e morre logo em seguida. A Cherry mal tem tempo de processar, mas nesse momento o helicóptero já tá no alto, e a Dakota aparece na porta jogando uma corda pra ela, e lembra daquilo que disse antes: quando você estiver no fundo do poço, só levanta a mão. Um tempo depois, vemos que os sobreviventes tinham conseguido chegar até uma região costeira no México. Era um lugar tranquilo, com vista pro mar, exatamente como o Ray tinha falado. O mundo estava devastado, ainda tinha zumbis por aí, mas ali pelo menos eles tinham conseguido construir um refúgio. A Cherry agora lidera aquele grupo e continua com a metralhadora na perna, protegendo o que restou da humanidade. E apesar do caos, o grupo parece feliz. E encerramos com a Cherry aparecendo com a filha presa nas costas, dizendo que, como o Ray sempre falou, agora eram só elas duas contra o mundo. Fala galera, o que vocês fariam em meio a esse apocalipse zumbi? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo.